Olá, turma! Terça-feira, dia de vídeo no canal Leitura.educa e hoje dando continuidade à nossa literatura brasileira, trazendo o arcadismo. Mas antes, vamos àquela nossa vinheta. Ok, turma. Mas antes de darmos prosseguimento, eu peço que não se esqueçam, ajudem o canal, se inscreva, não custa nada, gente, é só clicar lá na inscrição. E também para nos ajudar, quando assistir ao vídeo, deixa o seu joinha se você por acaso gostou, marca o sininho para ser avisado de novos vídeos, ok? Fazendo isso, você vai estar cada vez mais nos incentivando a pessoa, a professores, educadores, assim como eu, buscarem cada vez mais trazer conhecimento à nossa população, ao nosso Brasil, que tanto precisa desse artigo denominado de conhecimento. Então nos ajuda, tá ok? Bom, gente, hoje vamos tratar do arcadismo, movimento literário também denominado de neoclassicismo. O que veio antes o barroco nos trazia o conflito, Deus, pecado, dia, noite, o homem em total conflito. O período da Idade Média, certo? Então, o período que trazia um pouco esse poderio da Idade Média, melhor dizendo, da igreja. Agora não, nós vamos tratar de um movimento que trabalha mais com o neoclássico, com a razão, com as ideias iluministas e com a simplicidade, certo? Mas vamos àquele nosso slide onde nós explicaremos melhor os temas, certo? Estamos aí então observando, ok? Antes de mais nada, eu trago para você um pouco aqui o panorama, certo, das escolas literárias Brasil-Portugal. No momento não estudamos Portugal porque essa minha temática é voltada principalmente para aquele aluno que vai querer fazer um Enem e tudo, onde nós vamos ver mais sobre a literatura brasileira, mas em determinado momento também iremos trabalhar a literatura portuguesa, que é de grande importância para nossa literatura também. Bom, gente, nós hoje iremos tratar do arcadismo. O arcadismo, você pode ver aqui, ó, como eu estou mostrando para vocês, só para eu mostrar melhor, ilustrar melhor aqui para vocês, ó, vamos ver aqui, ó. A literatura, ela é marcada por eras, ok? Nós temos aqui a era medieval, aqui nós temos a era medieval, e aqui nós temos a era clássica e a era moderna, ou o que é contemporâneo. Bom, o nosso arcadismo vai estar presente aqui na era clássica, inclusive ele vem fechar esse período, que antes dele tivemos o classicismo aqui em Portugal e o barroco, que também teve, além de Portugal, teve também no Brasil. Certo? Nós vamos ver aqui o arcadismo, ele trazendo de volta características do classicismo, por isso ele é denominado de neoclassicismo. Ele vai trazer um pouco, tentar rebuscar um pouco. Nós vamos ver aqui classicismo, razão, aqui barroco, conflito, e aqui o arcadismo volta a buscar novamente a razão, fugindo um pouco dessa temática de conflito do barroco, certo? Então nós vamos estar estudando e vendo um pouco essas eras. E no Brasil, nós tivemos aqui, denominada literatura de informação, barroco e arcadismo, eles vão estar dentro da chamada era colonial. O Brasil ainda no período da colônia, do colonialismo, ok? Arcadismo no Brasil ocorreu no século XVIII, que a gente sabe que vai de 1701 até 1800.
Então, o arcadismo ele também vai ser denominado de neoclassicismo, porque, como eu já disse, ele vai rebuscar valores do classicismo que ficaram apagados no período barroco, valores como o homem no centro de tudo. Ele vai fazer aquele rebuscamento da literatura e da cultura greco-romana, certo? Aí nós temos aí barroco versus arcadismo. Nós temos o barroco, o período do conflito, o período do esconderijo, o período em que a igreja tenta manter a sua hegemonia no modo de pensar, no modo de agir de todos. Com relação a isso, acaba trazendo um pouco da escuridão, não busca o conhecimento. Já o arcadismo, ele vem ao contrário, ele vem trazendo o período, ele surge no período denominado com os movimentos, como todos esses movimentos resvalado por o iluminismo. Esse período do arcadismo é o período das revoluções pelo mundo. Nós vamos ter como principal a francesa e a independência dos Estados Unidos, certo? Tudo isso nós vamos estar impregnados do movimento denominado de iluminismo, ou seja, o período das luzes em que a ciência começa a voltar a ter a sua hegemonia, em que é dado para o homem o conhecimento, ao contrário de antes, da escuridão trazida por o barroco, trazida por a questão religiosa. E aqui o iluminismo, como eu disse a vocês, que vai gerar ser a mola geradora de todas as todas as revoluções, que ocorreram várias por o mundo nesse período. O período do enciclopedismo, ou seja, era o período do conhecimento, o iluminismo, o conhecimento, o estudo de volta para o homem. Aí, aqui no Brasil, nós vamos chegar ao quê? A elite, a burguesia começa a sair da Bahia, onde teria ali do Nordeste, e começa também a migrar. O ponto principal no Brasil vai começar a surgir o quê? Em Minas Gerais, principalmente em Ouro Preto, com o período da extração do ouro, as grandes riquezas, os ricos, os burgueses, os grandes proprietários, melhor dizendo, de Minas e outras riquezas estavam lá. Minas Gerais, não é à toa que o nome foi dado a esse estado de Minas Gerais. Então ali vai ser o centro dos acontecimentos. O ciclo da mineração e a chamada derrama, que nós iremos ver que quem vai trazer, quem vai ser a desencadeadora do movimento chamado Inconfidência Mineira. Impostos altos. Então, nós vimos que no mundo está acontecendo vários conflitos, várias revoluções, revoluções nacionais, revoluções da indústria e tudo mais. No Brasil, o Brasil também começa a ser influenciado, só que diferente dos outros, essa Inconfidência Mineira, que foi uma tentativa de revolução no Brasil, ela não vai vir advindo do povo. Os inconfidentes nada mais eram do que aqueles povos que tinham de famílias abastardas, que foram para a Europa, para Portugal estudar, trouxeram todos esse ideal do arcadismo, das revoluções, trazem para cá e tentam fazer a revolução aqui por conta de que buscavam fugir de Portugal, dos altos impostos que eram cobrados a ele, ou seja, a grande parte da riqueza no Brasil era entregue a Portugal. Então eles tentam fazer, que infelizmente nós vimos que a Inconfidência Mineira foi abafada de forma terrível. Dentre eles nós tínhamos o único que não era dono de posses, que é o nosso Tiradentes, certo? Que inclusive foi o que sofreu a maior pena, como nós sabemos na história, certo? Já os outros inconfidentes não, eram esses mesmos poetas que nós vamos falar sobre eles, todos de família bastardas, que estudaram na Europa e tudo, e trouxeram esses ideais. Então, depois de termos falado um pouco sobre a questão do contexto histórico do arcadismo, vamos agora um pouco às características do arcadismo. A busca da simplicidade, certo? Nós vamos ter o poeta, o artista arcádio, porque também nós vamos ver o arcadismo, os ideais arcadista também na pintura, na escultura, nós vamos ver também essa busca da simplicidade.
imitação da natureza, então eles vão agora imitar, buscar a natureza como fonte de simplicidade, como fonte de beleza, como fonte de riqueza. Retorno da cultura clássica, como nós dissemos, agora eles vão retornar, vão rebuscar a cultura, os conhecimentos clássicos, certo? Principalmente da cultura greco-romana. Eles vão agora buscar, como eu já disse, é o período, nós estamos vivendo o século das luzes do iluminismo, então o retorno a culturas com grande conhecimento, objetividade, nós vamos ter o amor galante, comportado, certo? O amor, e esse amor sempre buscando aquele amor bucólico, o bucolismo, certo? O pastorismo, como nós vimos, o amante, o eu poético sempre será um pastor atrás de uma pastora, que será o seu grande amor. Agora, lembrando, gente, isso daí é um pouco por isso que se diz, é um pouco de imitação. Lembre-se, os poetas desse período, todos viviam nas vilas, nas grandes vilas, todos eram abastados, todos viviam cheios de conflitos, inclusive com conta dessa questão da revolução e outras coisas mais. Então, vejam só, a literatura, a arte deles era a tentativa da fuga desse conflito, em busca da simplicidade das coisas na natureza, no amor bucólico, certo? Então nós vamos ter aí uma literatura criada, certo? Os poetas não viveram isso, como que nós vamos ver, por exemplo, no romantismo, que vamos tratar mais ainda. Os poetas, eles criavam os mundos desse mundo perfeito dentro da natureza, porque eles não viviam isso. Bom, como nós falamos, eles rebuscaram a cultura greco-romana, o classicismo, certo? E por conta disso, nas obras deles, nós vamos ver muitas expressões latinas, principalmente vindo de expressões horacianas, ou seja, vindo do grande poeta Horácio, como elas, algumas até hoje nós ainda vemos, como a Aurea Mediocritas, que significa equilíbrio. Então eles buscavam esse equilíbrio na natureza, com esses amores pastorios. Inutile truncati, cortar o inútil, ou seja, diferente do barroco que vivia naquele conflito, naquele jogo de palavras rebuscada e tudo, eles não. Vamos cortar o inútil, vamos trabalhar apenas com o natural, com o que é importante. Fugere urbens, fuga da cidade, como a gente já disse, eles através da arte deles, eles fugiam da cidade, eles iam para o campo, o pastoril, né? Inclusive o arcadismo vem da palavra arcade, que era na mitologia, era um local na Grécia Antiga, onde viviam pastores, poetas pastores, era um local de paz, ameno. Locus amoenos, lugar a menos, que era esse lugar tranquilo, onde eles encontravam esse lugar tranquilo, na natureza. E um bastante conhecido que é o Carpe Diem. Aproveita o momento, ou seja, aproveita o dia, que tudo passa e o que vale é o que nós vivemos hoje. Principais autores desse período. Nós vamos ter Cláudio Manuel da Costa, que inaugura inclusive o arcadismo no Brasil com o livro Obras Poéticas, de 1768, Vila Rica. Ele é um autor de transição, ele ali é o autor que está ainda entre o período, como a gente sabe, um movimento ele não é estanque, ele não acaba ali, ele não começa de uma hora para outra. Um vai decaindo, enquanto um movimento vai decaindo, o outro vai surgindo. E muitas vezes o que surge em meio ao antigo. Então, Cláudio Manuel da Costa ainda é um poeta de transição, um autor de transição. E aí nós temos outro bastante conhecido, com suas obras bastante estudadas, que é Tomás Antônio Gonzaga. Ele vai ter como grandes obras Marília de Disseu e Cartas Chilenas. Cartas Chilenas é uma poesia satírica que criticava ao governador. Nós vamos falar um pouco melhor sobre ela mais para frente. Temos também Frei Santa Rita Duran,
que traz o Caramuru, que é um poema épico, sátira, Basílio da Gama, Uruguaia, certo? Esses poemas épicos, eles têm uma coisa em comum. Eles já trazem alguns traços do movimento da primeira geração do romantismo, que é a geração chamada de indianista. Então, essas obras Árcades, Caramuru e Uruguai, perdão, eles já trazem um pouco dessa característica da primeira geração do romantismo. Bom, como nós já dissemos, esses poetas idealizaram, eles criavam esses movimentos, eles não viveram o que estava na poesia deles, esse locus amoenos, esse viver na natureza, tudo, eles criavam. E assim como eles criavam também os momentos, os locais, tudo, eles também criavam pseudônimos, ou seja, apelidos para colocar em sua obra ou em sua poesia. Eles também é o fingimento poético, como nós já falamos, né? O que nós falamos antes da questão deles criarem esse ambiente, criar esses amor pastoril, é um certo fingimento. Marcas do neoclassicismo foi o que nós falamos, o rebuscamento dessa obra greco-latina na poesia, nas artes, certo? Em valores greco-romano e outros. Bom, aqui eu trago um pequeno exemplo do poema de Tomás Antônio Gonzaga, que é Marília de Disseu, bastante conhecido, né? Nós sabemos que Disseu seria ele, o pseudônimo dele, e Marília, certo, também seria Maria Doroteia. E ele viveu esse amor realmente, ou melhor, esse período de conquista, mas não em um campo, não seguindo esse amor pastoril, não era um pastor, e sim na próprio local onde ele vivia, certo? Em Ouro Preto. Aí nós temos aqui um trecho, a lira 1. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que vive de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiros, dos frios gelos e dos sóis queimado. Tenho própria casal, e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro o leite, e mais as finas lã de que me visto. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Então você vê aqui ele tentando cortejar e dizendo que ele não é esse pastor, mas ele tem tudo, ele tem essa casa. Quando ele fala casal, casa, né, ele assiste, ou seja, vivo, certo? Aqui também temos um exemplo de um poema, de um soneto de Tomás Antônio Gonzaga, perdão, de Cláudio Manuel da Costa, que ele diz também, nós vamos ver aqui as características do arcadismo, como a fuga para o campo, tendo o campo, a natureza como a beleza principal, o equilíbrio da existência. Destes penhascos fez a natureza o berço em que nasci. Ó, que cuidará que entre penhas tão duras se criara uma alma terna, um peito sem dureza. Amor que vence os tigres, por empresa, tomou logo render-me. Ele declara contra o meu coração guerra tão rara que não me foi bastante a fortaleza. Por, por mais que eu mesmo conhecesse o dano a que dava ocasião minha brandura, nunca pude fugir ao cego engano. Vós, que ostentais a condição mais dura, temei penhas, temeis que amor tirano, onde há mais resistência, mais se apura. Então aqui nós vamos ver a questão da busca desse amor galanteador, da busca desse o amor pela natureza, também o campo como esse lugar ameno. Bom, aqui agora nós vamos analisar rapidamente um pouco da obra Marília de Disseu, de Tomás Antônio Gonzaga, não é isso? As Liras de Marília de Disseu exploram o tema do amor entre dois pastores de ovelhas. Aí aqui eu trago um pouco da estrutura de Marília de Disseu, né?
É um longo poema lírico e narrativo, certo? Amoroso e narrativo esse poema, escrito em versos e linguagem utilizada é simples. A linguagem utilizada é simples. Nós temos ele dividido em três partes, aí as liras, ok? Dividido, lira vem da liras, por exemplo, liras, musicalmente falando, é um instrumento. Quando traz para aqui a lira, são versos criados para serem cantados. Os protagonistas que nós vamos ter é Marília e Disseu, certo? E o espaço, como nós dissemos aqui, é revelado na obra, não se revela. O local em que se passa a história não é revelado na obra. Aí aqui nós temos um trecho da primeira parte de Marília de Disseu. Os teus olhos espalham luz divina, a quem a luz do sol em vão se atreve, papoula ou rosa delicada e fina, te cobre as faces que são de cor de neve. Os teus cabelos são uns fios de ouro. Teu lindo corpo bálsamos vapora. Ah, não fez o céu, gentil pastora, para a glória de amor igual tesouro. Graças, Marília bela, graças à minha estrela. Certo? Então aí nós temos um pouco, ele vai estar todo esse momento, nós vamos ter dividido em parte, nós vamos ter o período em que ele conquista, o período que ele está conquistando e também como nós sabemos que ele, como os outros, participou da Inconfidência e foram mandados, foram exilados, ele canta também no final esse período em que ele passa preso, tudo exilado, também nessa obra. E aí vem cartas chilenas. A carta chilena ela já foge um pouco desse lirismo. É uma obra escrita pelo poeta Tomás Antônio Gonzaga, né? Trata de uma obra satírica, ou seja, uma obra em que ele vai criticar os desmandos do governador, certo? Ela é composta aqui por diversos poemas, ok, um pouco aqui da estrutura, composta por 13 cartas, as cartas chilenas, por escrita. Aí nós vamos ter aqui, ó, como elas escreveu para seu amigo. Aí nós vamos voltar aqui à questão dos pseudônimos. Ele vai ter para ele o pseudônimo de Critilo, que escreve para Doroteu, que na realidade esse Doroteu é Cláudio Manuel da Costa, poeta Cláudio Manuel da Costa. Então ele vai trazer, eles vão escrever com pseudônimos para criticar os governantes. Se nós formos vir para a nossa realidade um pouco, no período político, nós vimos um pouco disso. Principalmente na minha cidade, nós tivemos um pouco dessa questão parecida dessa obra, certo? Então, nós vamos ter Critilo, que é o emissor das cartas, Doroteu, que é quem recebe as cartas, e o fanfarrão Minésio, que é o governador do Chile, ou seja, nós sabemos que não é o governador do Chile. É uma denominação que ele cria para criticar o governo daqui. Aqui nós temos um pequeno trecho de uma das cartas em que ele diz: pretende, Doroteu, o nosso chefe, mostrar um grande zelo nas obras do imenso cabedal, que todo o povo aos cofres do monarca está devendo. Envia bons soldados às comarcas e manda-lhes que cobrem ou que metam a quantos não pagarem nas cadeias. Certo? Entraram nas comarcas os soldados e entraram a gemer os tristes povos. Uns tiram os brinquinhos das orelhas das filhas e mulheres, outros vendem as escravas, já velhas, que os criaram, por menos 2 partes do seu preço. Aquele que não tem cativo ou joia, satisfaz com papéis, e o soldadinho estais dívidas
e o soldadinho estas dívidas cobra, mais violento. Por mais que o devedor exclame e grite que os créditos são falsos ou que foram há muitos anos pagos, o ministro da severa cobrança a nada atende, despreza estes embargos, bem que o triste proteste de os provar incontinente. Então, gente, nós vemos aí essa crítica ao que estava acontecendo, ao que inclusive vai dar origem à nossa Inconfidência Mineira, o que vai dar origem à Inconfidência Mineira, certo? Esses altos impostos cobrados por o governo português, toda essa crítica. Então, esse é o arcadismo, período romântico, período de paz, mas um período também que teve um pouco de crítica, e foi um período marcado por a chamada Inconfidência Mineira, certo? Então, esse é o movimento que sucede o Barroco. Esse é o movimento do período do Iluminismo, ok? Então, esse foi mais um movimento da literatura brasileira descrito, explicado aqui no canal Leitura.educa. Ok, gente? E na próxima semana trabalharemos com outra temática. Valeu, gente. Um abraço a todos que nos assistiram. E também lembrando, temos novidades, ok? Temos novidades, ó. Vocês devem já ter percebido que a minha estante ganhou amiguinhos novos. Essa é minha nova paixão, vamos dizer assim. E não é tão nova, é antiga, mas eu irei explicar um pouquinho para vocês mais tarde. Literatura russa. Vocês também podem se apaixonar. Ok, gente? Um abraço e até a próxima.